31 de agosto de 2016. Elias volta para o Sporting de Portugal e é mais um jogador a deixar o Corinthians na temporada. Departamento médico dá versão do Palmeiras sobre o caso de doping do volante Arouca. O Palmeiras inicia a caminhada em busca do 4º título da Copa do Brasil. Velho conhecido dos palmeirenses, Varley é esperança de gols do Botafogo da Paraíba. Seleção brasileira acerta últimos detalhes e jogadores dizem que importante é vencer na estreia de Tite. Sem Gabigol, que foi para a Itália, Copete assume o comando de ataque da equipe santista ao lado de Ricardo Oliveira. E ainda, Vasco chega a 5 jogos sem vencer na Série B e liga a luz amarela. E o brasileiro que vai em busca da 6ª medalha de ouro para o país na bocha paralímpica. Não troque de canal, nós voltamos já. Chegando nessa quarta-feira maravilhosa aqui em São Paulo, o Gazeta Esportiva começa falando do Coringão. Daqui a pouquinho, 9h45, enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro pelo primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas uma notícia ganhou destaque nas últimas horas. O volante Elias acertou com o Sporting de Portugal e vai ser mais um desfalque para a sequência do Corinthians na temporada. A saída do jogador confirma mais uma vez um verdadeiro desmanche da equipe comandada por Cristóvão Borges. Um time campeão completamente desmontado. Com a saída de Elias para o Sporting de Portugal, apenas 3 jogadores titulares do elenco que levantou o caneco em 2015 permanecem no clube. O goleiro Cássio e os laterais Wendel e Fagner. A saída de Tite para comandar o Screte Tupiniquim aumentou ainda mais o desmanche corintiano, desmembrando completamente a comissão técnica do time. Sofrendo constantes cobranças da torcida, os atacantes André e Luciano acabaram sendo negociados. Em contrapartida, a diretoria trouxe reforços bem duvidosos. O volante Jean e o atacante Gustavo, ambos estavam atuando na Série B, no Paraná e no Criciúma, respectivamente. Porém, mesmo com tantos problemas, o técnico Cristóvão Borges manteve a equipe no G4 do Brasileirão. Você pedir para que a torcida ela tenha paciência é muito difícil. Seria bacana se isso acontecesse. O desafio da Copa do Brasil começa hoje para o Timão. No estádio Edson Passos, os comandados de Cristóvão encaram o Fluminense na primeira partida das oitavas de final. Com a seguinte formação: Cássio no gol, Léo Príncipe, Iago, Balbuena e Wendel. Christian na proteção da zaga, Marquinhos Gabriel, Camacho ou Williams, Rodriguinho, Marlone e Guilherme no ataque. A demolição no Corinthians está mais rápida do que parece. Prevendo a desgraça, alguns jogadores já começaram a debandada. E pelo visto a velha máxima vai permanecer. Sendo assim, o último que sair, apague a luz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É mais ou menos isso. O Corinthians já dispensou ou já se desfez de 20 jogadores na temporada. 20 jogadores. Só esse ano? Só esse ano, na temporada. 20 jogadores. Tá, 2 ou 3 nunca jogaram no time principal e tal. Mas principalmente do time que foi campeão brasileiro, olha a demandada. Gil, Felipe, Ralf, Bruno Henrique, Renato Augusto, Jadson, Wagner Love, e jogadores que chegaram, Malcom, e jogadores que chegaram depois, que também já saíram, quer dizer, o caso do André, do Luciano, que fez a campanha passada, agora o Elias, quer dizer, é muita gente indo embora. E aí depois você vai responsabilizar, fora o Tite. Mas o Tite é uma outra circunstância, não tinha como segurar mesmo, né? Foi uma escolha do Tite que preferiu a seleção brasileira. E aí? Vai sobrar no Cristóvão? O time, se não vencer, se tropeçar, aí a responsabilidade está em cima do treinador. Então, eu vejo da seguinte maneira. Clube de futebol tem que ter uma gestão
séria. Ok, não se discute isso, né? Você não tem que ficar devendo para ninguém, não pode fazer loucuras que você não faria na sua empresa, como gestor. Isso tudo é o que a gente espera do futebol. Mas tem um outro lado também, que futebol não pode ser só lucro. O lucro para quem? Para que um clube de futebol precisa ter lucro? Sabe? Ele tem que ter bom futebol. Se puder levantar dinheiro com patrocínio, com conquista de campeonatos, com venda de direitos de televisão, ok. Agora, com venda de jogadores, me parece muita burrice, Flávio. Eu acho que é o seguinte, você tem que ter um bom time. Tendo um bom time, você traz mais dinheiro do que fazer dinheiro vendendo jogador. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Você tem razão em boa parte do que diz, mas eu vou olhar um outro lado que é um pouco mais complexo e que sei que você concorda também. Os times competentes, eles acabam sendo penalizados pela competência. Você lembra quando o Cruzeiro foi campeão, que no Troféu Mesa Redonda metade dos prêmios foi dado para o time do Cruzeiro e tal. Algumas horas depois foi todo mundo embora, porque eles venderam, todo mundo tiveram que vender. O jogador brasileiro é barato para o mercado internacional. Então, é uma mão de obra, um pé de obra, né? Como diz o Mauro Betti, um pé de obra barato. E aí vale investir, mesmo que o cara não dê retorno por alguma razão, por condição, aquela história da saudade, essa coisa toda, né? Então, mesmo que o cara não dê certo nesse aspecto, não tem problema, porque você pode compensar de alguma forma. Você compra vários, se alguns não derem certo, não tem muito problema. Então, o Corinthians também é vítima dessa história do calendário torto. Sim. A maneira de você segurar era você ter um calendário onde o jogador não fosse comprado no meio do campeonato. Porque no momento que o jogador tem uma proposta da Europa, é muito difícil o cara não resistir. Inclusive, o cara resistir. Inclusive porque não é só o ganho em si, que às vezes nem é tão grande. O problema maior é o prestígio, é jogar onde está o principal futebol do mundo hoje, a grande vitrine do mundo. Então é difícil pra caramba, sabe? Primeira providência, temos que alinhar o nosso calendário, que é uma batalha que tem faz tempo. Porque fica difícil. Como é que você vai convencer o Luciano a não jogar no futebol espanhol? Ele vai. Como é que você vai... O Elias aparece a chance de jogar em Portugal? O cara vai. E por aí segue. E ainda deu esse azar do Danilo machucar. Eu não estou justificando. Eu acho que a base da história, o clube não precisa ter lucro. Mas como é que você vai convencer o jogador a ficar se o grande futebol está lá fora? E aqui essa coisa toda vai mudando tudo, e futebol é conjunto. A partir do momento que você perde o seu conjunto, você perde a condição de fazer um time funcionar. Não, eu concordo. E ainda troca de técnico. É difícil. É complicado. Só queria fazer uma ressalva. O Cruzeiro, da gestão do Cruzeiro, ainda quando foi campeão pela primeira vez com o Marcelo, 2014, aí tinha lá aquele miolo extremamente famoso, que era formado pro Everton Ribeiro e o menino que foi depois lá para a China, o Ricardo Goulart. O Fluminense segurou mais um ano e que aconteceu? Foi bicampeão. Aí depois se desfez. E aí não chamou tanta atenção, mas depois não teve jeito. Mas é complicado, é uma coisa um pouco mais, porque hoje o jogador quer jogar lá fora. Né? Então, complicado. Bom, o Fluminense aposta na pressão da torcida, que vai lotar o estádio Edson Passos para vencer o Corinthians e garantir vantagem no jogo de volta, que acontece só no dia 21 de setembro, na Arena em Itaquera. O técnico Levir Coupe falou da expectativa para enfrentar o Timão. Nosso time tem muito que melhorar ainda. A gente acerta muitas coisas e erra muitas coisas ainda. Não é um time completamente não, muito regular. Né? Então, mas nós vamos melhorar muito. E espero que a gente tenha aprendido algumas lições. Nós conversamos sobre isso, já sabemos o que aconteceu. E eu espero que no jogo do Corinthians a gente tenha uma margem de erros bem menor. Porque a Copa do Brasil é outro campeonato, é diferente. Assim, gol fora de casa, então é uma situação... não tomar gols em casa é muito importante também. Claro, todo mundo quer isso, né? Mas são características do campeonato. Então, eu espero que o time seja concentrado durante a partida para tomar as decisões corretas. E se nós estivermos com a nossa torcida próxima, a coisa vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. O Fluminense tem que aproveitar que jogou em casa, né, Flávio? E aí no caso do duelo, vamos partir para coisa específica, acho que o Fluminense chega um pouquinho mais inteiro, o Corinthians com essas dificuldades, e a pressão em cima do Cristóvão, isso é sacanagem. Isso é sacanagem, porque o cara chegou agora, estão tirando jogadores, não tem tempo para trabalhar, enfim, é complicado. Mas vai sobrar para eles. Vai sobrar, sim. Se a coisa engrossar, sobra para ele. E vou
mais além. Se sobrar, pode sobrar já hoje se perder no Fluminense. Dependendo da derrota, você vê, ele perdeu o Danilo machucado, que cria uma baita situação triste, né? O cara vai ficar, só vai voltar a jogar no ano que vem, rompe tíbia. Se jogar. Se jogar. Não jogar, ele volta a jogar. Se ele renovar com o Corinthians, parece que acaba agora o contrato. Sim, né? Então, quer dizer, aí perde o Elias, que é jogador de seleção brasileira. Claro. Quer dizer, e aí? Por exemplo, tomar de 2 gols do Fluminense num jogo fora, em situações, em circunstâncias normais, né? Não é nenhum absurdo. Agora, com os jogadores que têm perdido, realmente fica muito delicada a situação do Corinthians e principalmente do Cristóvão. Nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Com todas essas baixas aí, você acha que o Coringão vai brigar por títulos nessa temporada? Sim ou não? Acho difícil. Não, né? Tá aí na briga, tá 6 pontos atrás do Palmeiras, tem chance, mas perdeu muito da sua força, né? Bom, até que para quem perdeu tanto o jogador e até o treinador, até que não tá ruim, mas né? Mas a questão é que perdeu ainda mais. Sim, Esse é o detalhe. Já tinha perdido quase um time inteiro, depois foi campeão. Aí perdeu mais metade do time agora, porque convenhamos, o André foi titular, o Luciano foi titular, o Elias titular, Bruno Henrique titular, e aí? São 4 jogadores de um time que estava sendo remontado. Não dá para fazer milagre. Flávio. Eu concordo com o que você disse, até que nas circunstâncias não está ruim, mas para título... Não vai dar, né? Não. Título esse ano, não vai dar não, viu, Magrão? Daqui a pouquinho, às 7h30, o Palmeiras recebe o Botafogo da Paraíba no Allianz Parque, na estreia do Verdão na Copa do Brasil. E lá, no estádio do atual campeão do torneio, está ele, o repórter Adriano Dolfi, que traz pra gente as últimas notícias. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, e a todos que acompanham mais um Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do Allianz Parque, palco do jogo entre Palmeiras e Botafogo da Paraíba, partida que se inicia às 7h30 da noite. Aqui no gramado do Allianz Parque, inclusive, os últimos preparativos para esse jogo, os jogadores do Botafogo já estão iniciando o reconhecimento do gramado. Na véspera da partida, o Cuca não definiu a equipe, definiu apenas que vai utilizar uma formação alternativa. Mas o grande assunto do dia foi o anúncio do doping do volante Arouca. O segundo caso só neste ano de jogadores do Palmeiras. O primeiro foi do atacante Alexandro. Repórter Alexandre Silvestre acompanhou a entrevista coletiva dos médicos do Palmeiras. Vamos acompanhar. Este remedinho está causando nova dor de cabeça no Palmeiras. Mas a explicação do clube é o analgésico de defesa para os doutores e para o volante Arouca, pego no exame antidoping. O jogador recebeu uma infiltração de corticoide no joelho, o que, segundo o médico responsável pelo procedimento, é permitido. Digamos que seja uma questão de forma e não de conteúdo. O Arouca foi operado, e os senhores sabem disso, do joelho esquerdo, no dia 3 de junho, por uma lesão de menisco lateral. Ele voltou a treinar no final de junho e ia jogar no início de julho. No início de julho, ele começou a ter um processo inflamatório no joelho, que a gente chama de sinovite. Essa sinovite é reacional ao esforço. Nós fizemos um procedimento que está preconizado pela literatura, bastante sedimentado na medicina, que foi uma infiltração com um medicamento que se chama Triancil, que é esse aqui. O uso de corticoide intraarticular é permitido pela UADA, é permitido pela FIFA, é permitido pela Comissão de Antidoping da CBF. Portanto, a conduta é médica, é justificada e não é doping. A gente tem um outro atleta que precisou usar corticoide por outra circunstância e a gente recebeu um comunicado da Comissão de Antidoping que julga e emite o laudo, autorizando ou não o uso do medicamento, dizendo que como era um corticoide por via, no caso, inalatória, portanto, via permitida, não precisava fazer autorização para uso terapêutico. E eles lembravam que o corticoide é proibido quando ele é usado intramuscular, intravenoso, oral ou retal. As outras vias, no caso intraarticular, são permitidas, né?
O Arouca não está relacionado para o jogo desta noite pela Copa do Brasil. O departamento jurídico do Palmeiras abre mão da contraprova e tenta acelerar o processo de notificação em relação à punição preventiva ao atleta de 30 dias. A punição preventiva é inevitável? Cara, foi o que eu falei, a não ser que a gente verifique no relatório analítico que mesmo a linha, que a linha aceita de uma substância dopante não foi cruzada, e daí teria sido um erro de comunicação. Mas não tem previsão de começar essa análise? Não, ela deve sair uma semana. Tá aí a reportagem do Alexandre Silvestre, lembrando que o Arouca não foi relacionado para essa partida, duelo contra o Botafogo da Paraíba, equipe que está indo bem na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem no elenco um jogador bastante experiente e que atuou inclusive no rival São Paulo. É o que você vai conhecer na reportagem do Osmar Garrafa. O Botafogo da Paraíba conta com uma equipe muito jovem. Mas entre essa garotada, alguns jogadores bem experientes. Entre eles, o atacante Varley, que aos seus 38 anos, está defendendo o clube paraibano pela segunda vez, colaborando com sua experiência vivida em grandes clubes do país e também pela própria seleção brasileira. Um de seus melhores momentos da carreira aconteceu no final da década de 90, quando o atacante vestiu a camisa tricolor. E depois de 15 anos, retornar ao CT do São Paulo, é claro que bateu saudade. Morava ali, morava ali com a rapaziada, depois mudou muito, né? Mudou para melhor, né? Aqui na época que eu joguei, grandes craques, né? Jorginho, hoje treinador, todo mundo parou, né? Raí, Serginho, Dodô, França. Então fico feliz em retornar aqui e uma sensação maravilhosa daqui, esse clube que me projetou para a seleção brasileira, o São Paulo. Então, fico muito feliz em poder retornar aqui. Hoje, Varley vive outro momento. É jogador da Série C, está perto de completar 40 anos, mas ele continua fazendo aquilo que mais sabe: gols. Atualmente, ele é o artilheiro da equipe paraibana, já tendo balançado as redes por 9 vezes nessa temporada. E claro que a expectativa é de surpreender o líder Palmeiras nesses 2 confrontos. A gente sabe que o Palmeiras é favorito, é inegável. Seríamos hipócritas estar aqui e falar que nós somos favoritos, pelo contrário. O favoritismo é todo do Palmeiras, mas nós temos algumas surpresas guardadas aí, que o nosso professor Itamar Schuller, a gente espera poder surpreender dentro da arena. Varley também não tem presença assegurada no jogo dessa noite. O motivo é que o técnico Itamar Schuller está fazendo mistério quanto à escalação. Marcinho, ex-Corinthians e São Caetano, aquele mesmo veterano, está entregue ao departamento médico e depende de um teste que será realizado momentos antes da partida. A única certeza nesse momento é que o zagueiro Plínio tem volta assegurada à zaga da equipe paraibana. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Tá, esse é o Osmar Garrafa revelando aí todos os detalhes dessa equipe que disputa a Série C, e o alerta está ligado aqui sim no Palmeiras, tudo por causa do Juventude, que venceu o São Paulo no confronto de ida, Juventude que também está na Série C do Campeonato Brasileiro, e no ano passado o Asa de Arapiraca veio até aqui o Allianz Parque no jogo de ida, conseguiu um empate por 0-0. Ainda hoje aqui no programa a gente retorna para revelar quem serão os jogadores titulares para esse confronto escolhidos pelo técnico Cuca. Tá combinado, Michele? Combinadíssimo, Adriano Dolfi. Muito obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente volta com você. Celso Cardoso, quais são os prognósticos para esse jogo? Tá. Obviamente, o favoritismo do Palmeiras. Não se discute isso. E olha, e para falar do Arouca também, queria que vocês comentassem do Arouca, mas o Palmeiras está dando um super respaldo, então acho que foi um erro médico? Então, para mim, é tudo muito claro. Existem substâncias proibidas que não podem ser utilizadas. Então, se são proibidas, por que são utilizadas? Quer dizer, será que não tinha outra substância? Porque ele teve deu uma inflamação. Sabe, pode ter acontecido um mal-entendido, alguma coisa, mas... Hoje me parece que é tudo muito claro, né, Flávio, em relação à questão de... É uma coisa complexa, porque que está registrado no prontuário médico, o Palmeiras falou. É bem matemático. O doutor Rubens Sampaio é experiente, uma pessoa muito séria. Porque no caso, por exemplo, do Alexandre não tinha dúvida, né? Era esteroide, esteroide anabolizante e tal. E no caso é aquela coisa mais... Não tem jeito. O pessoal da comissão antidopagem,
que é um pessoal sério, o Dr. Fernando Antônio Solera e tal, eles dizem sempre o seguinte: você precisa tomar muito cuidado, não é só você não querer se dopar, você precisa tomar cuidado. Às vezes um remédio, tem alguma substância que você não... Se a gente fizer esse teste, a gente está dopado. Né? Provavelmente, porque aí não dá para você saber exatamente se foi aquele remédio ou alguma outra coisa que tem o mesmo que causa o mesmo resultado. Então é difícil a gente se intrometer nisso aí. Sim. O Dr. Rubens é muito sério, são pessoas sérias que estão tratando desse tema, né? Então é complicado a gente falar. E o jogo hoje? Então, o jogo eu tô um monte de palmeirense que eu conheço está cabreiro com o jogo. Sério? Estão preocupadíssimos. Será que é o efeito juventude ou é com a qualidade do time do Botafogo? Eles falam assim que o Palmeiras é melhor quando joga com o Barcelona, com o Real Madrid, porque com esses times o Palmeiras é enrolado. O Palmeiras já foi eliminado pelo Ceará, já foi eliminado pelo Santo André, já foi eliminado pela Asa de Arapiraca, pelo Vitória. Já tomou do Água Santa de 4, já tomou do Mirassol de 6. Gente, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. O Flávio acabou de falar que tem amigos palmeirenses que estão cabreiros. E aí estou tentando resgatar por que estão cabreiros, são coisas que estão na história, eu não estou inventando. Vai passar tranquilo, mas os palmeirenses eles ficam cabreiros com esse tipo de jogo, pelo histórico recente do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa tranquilo, porque o Palmeiras hoje tem um elenco muito forte, muito importante, mesmo que poupem alguns jogadores, como disse o Adriano Dolfi, acho que o elenco do Palmeiras é suficiente para passar. Mas estamos falando de um time da primeira divisão contra um time da terceira. Igual São Paulo e Juventude. E mas aí você já fica cabreiro de novo. Mas é que o Palmeiras está num momento muito melhor que o São Paulo. Qualquer coisa o Cuca joga, porque ele está treinando com o time. Mas 2 partidas movimentam a rodada desse meio de semana na Copa do Brasil. A gente vai colocar a arte aqui para vocês. O Internacional recebe o Fortaleza logo mais às 9h45 no Beira-Rio. Amanhã, às 8 da noite, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro. E a bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em Maceió, o CRB venceu o Oeste por 3-1. Na ressacada, o Avaí bateu o Luverdense 2-1. Veja os gols dos outros jogos. Jogando em casa, o Paysandu recebeu o Tupi de Minas Gerais e foi surpreendido. Giancarlo de cabeça fez 1-0. Jonathan anotou o segundo. E Giancarlo novamente fechou o placar. Final 3-0. O Londrina também conseguiu grande vitória fora de casa e encostou no G4 da Série B. 2-0 para cima do Náutico, com gols de Germano e Keirson. Já que o negócio ontem era a vitória do visitante, o Brasil de Pelotas meteu 2-0 na casa do Bragantino. Gols de Felipe Garcia e Ramon. O triunfo deixou os gaúchos apenas a 1 pontinho do 4º colocado, Ceará. Já o Goiás não perdeu em seus domínios, mas acabou ficando apenas no empate com o Criciúma. Douglas Moreira, com um toque por cima do goleiro, fez 1-0 para os catarinenses. Porém, Rossi, num golaço, deixou tudo igual. Final 1-1 no Serra Dourada. Empate também entre Joinville e Bahia. Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo. Edgar Júnior aproveitou a falha do zagueiro e fez 1-0 Bahia. Mas já nos acréscimos do primeiro tempo, Jael subiu bem de cabeça e garantiu o empate. Final 1-1. Quem fez o dever de casa foi o Paraná, que com esse gol de Lúcio Flávio já no finzinho do jogo, bateu o lanterna Sampaio Corrêa e se afastou do Z4. E para fechar os gols de ontem, o líder Vasco também sofreu um revés em São Januário. Ainda no primeiro tempo, Vila Nova abriu 2-0, com gols de Maguinho e Moisés. Douglas Luiz, num golaço do meio da rua, ainda descontou, mas ficou nisso mesmo. Final 2-1 Vila Nova. Seleção brasileira, amanhã às 6 da tarde, o técnico Tite estreia no comando da equipe nacional. Ocupando a 5ª posição nas eliminatórias, o Brasil encara o Equador, vice-líder na altitude de Quito. Não vai ser fácil. Veja o que a gente pode esperar desse jogo. A caminhada de Tite na seleção começa nesta quinta-feira contra o Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, local onde o Brasil vai enfrentar uma altitude de 2.850 metros. Se o clima pesa contra os brasileiros, o retrospecto desse confronto é favorável. Afinal, em 30 jogos disputados, foram 24 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O time tupiniquim marcou 84 gols nesse duelo e sofreu outros 20. No entanto, na
Na última vez que essas duas seleções se enfrentaram, a rede não balançou, pelo menos oficialmente. Isso porque o empate em 0-0 na Copa América Centenário, em junho desse ano, só aconteceu porque o juiz Julio Bascunhan anulou esse gol legítimo de Bolanhos em uma falha imperdoável de Alisson. Minha análise, o Brasil teve coisas positivas, muitas coisas positivas, e é isso que a gente tem que valorizar e manter. Claro que a gente tem sempre que crescer e em nenhuma competição a gente vai estar buscando isso, mas normalmente a gente vai procurar corrigir aquelas pequenas falhas e os próximos jogos para sair vencedor. A última vitória brasileira nesse embate foi em um amistoso realizado em 2014. Na oportunidade, William fez o único gol da partida. Mas nem só de vitórias magras vive esse duelo. Na Copa América de 2011, o Brasil atropelou o Equador e venceu por 4-2, com direito a 2 gols de Pato e 2 de Neymar. Felipe Caicedo foi quem marcou os gols equatorianos. Contudo, quando o assunto é eliminatórias de Copa do Mundo, jogando em casa, o Equador é sempre muito forte. Em 2001, Delgado fez o gol da vitória diante do time, na época comandado por Emerson Leão. Em 2004, novo revés, novamente pelo placar mínimo. Dessa vez foi Mendes quem marcou. Depois do ouro nas Olimpíadas, o moral da seleção está em alta. Mas Neymar mandou avisar que não quer mais saber de ser o capitão da equipe. A liderança ela tem uma série de aspectos. Ela tem um aspecto técnico, uma liderança técnica, e ele é uma liderança técnica. Tem uma liderança de atleta que tem uma capacidade de se externar de forma pública, de comunicação, e que passa as suas ideias, que é um canal de comunicação. Existe o do exemplo. Resumindo, não me ative a esse aspecto, mas muitos podem ser dentro desses diversas facetas que tem aí liderança. Comandado pelo treinador Gustavo Quinteiros, a seleção equatoriana está em segundo lugar nas eliminatórias, com os mesmos 13 pontos do líder Uruguai. Já o Brasil ocupa apenas a 6ª posição na tabela, com 9 pontos. As 4 primeiras seleções se classificam para a Copa da Rússia de 2018, enquanto a 5ª colocada disputa uma repescagem com um país da Oceania. Bom, apesar da expectativa para ver a seleção brasileira jogar o bom futebol, que foi a marca dos últimos trabalhos de Tite, a torcida ainda precisa ter paciência e dar tempo ao treinador e ao grupo. Nesse momento, com a situação complicada da seleção nas eliminatórias, os jogadores não escondem que a prioridade é vencer. Sabemos que o momento não é para dar espetáculo, o momento é para jogar e vencer. Mas eu diria que tem que pensar partida a partida. Temos que, no jogo de quinta-feira, pensar em vencer. 3 pontos. Pronto. Pensar na Colômbia logo depois. Primeiro tem que pensar partida a partida, para logo dar espetáculo e fazer o que o povo brasileiro quer de nós. Mas primeiro tem que viver o momento. O momento tem que vencer e ganhar os 3 pontos. Eu acho que a seleção equatoriana tem jogadores de muita qualidade. Eles não vão poder contar com o Valencia, mas tem, por exemplo, o Miller Bonanos, que joga comigo lá no Grêmio. É um jogador de extrema qualidade. Eu gosto muito do jogador no meio-campo deles, Noboa, que tem muita qualidade. E, bom, eu acho que o forte do Equador, desde o começo das eliminatórias, foi o conjunto. Porque jogavam todos muito juntos, defendiam muito forte e saíam rápido no contra-ataque. A gente enfrentou recentemente o Equador e já sabe das dificuldades que vai ser o jogo. Então a gente vai estar focado em analisar o estilo de jogo deles, a sequência que eles têm, como eles vêm se reportando, para a gente tentar neutralizar os pontos fortes deles. Bom, o Brasil que está na 6ª colocação aí nas eliminatórias, 6ª posição. Celso Cardoso, esse jogo contra o Equador, a gente deve esperar uma partida muito difícil? Sim, e vai ser uma surpresa para mim se o Brasil vencer. Em primeiro lugar, porque o Equador tem um bom time. Não por acaso é vice-líder das eliminatórias. E só está na vice-liderança porque perde no saldo de gols para o Uruguai, que é o líder. Mas tem o mesmo número de pontos, 13 pontos. Segundo, que a altitude, ela influencia. Não só na questão do ar rarefeito, mas por causa da velocidade da bola, quer dizer que é ruim para o goleiro, é bom para quem chuta bem, está habituado com essa velocidade, que é o caso equatoriano. Imagino que o Equador vai dar uma blitz no Brasil logo de cara, vai para cima, vai jogar em velocidade e o Brasil vai ficar acuado. Vai dar uma canseira? Não, porque eu acho que o Tite não é bobo e ele sabe armar
boas defesas. Então, eu imagino, Flávio, que a seleção vai se fechar, tentar segurar o Equador nos minutos iniciais e tentar engatar um contra-ataque na base da velocidade. É o que eu imagino. E, de repente, num contragolpe, na base da velocidade, pode conseguir algum resultado. É a única chance que eu vejo do Brasil. Não imagino o Brasil partindo para cima do Equador e jogando de igual para igual. O Equador ele tem números impressionantes lá, né? Nos últimos 11 jogos ele ganhou 9, empatou 2, não perde desde 2009. O Brasil não ganha lá há 33 anos. É muito difícil. Agora... E era muito fácil ganhar, né? O Brasil ia lá e ganhava de 7, mas já de faz 6, um tempinho que as coisas mudaram, né? 33 anos? Pois é. Agora, o Tite está fazendo algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele definiu o 4-1-4-1, que ele fazia aqui no Corinthians. Está usando muito aquele esquema de WhatsApp que ele usava no Corinthians para tentar fixar o condicionamento tático do time, porque não tem tempo de treinar, né? Sim. Então, aquela saída que ele gosta de fazer, ele faz a marcação de defesa aqui atrás, mas ele sai com rapidez para tentar deixar o adversário em impedimento. Está sendo muito falado entre eles para tentar ajeitar. O Casemiro vai ser o 1, lá na frente deve ser o Gabigol, o Gabriel Jesus, fazer aquela linha de 4 com um jogador rápido, no caso o Neymar pela esquerda, do outro lado um jogador um pouco mais lento não, mas um jogador mais de armação, no caso deve ser o William. São bons jogadores, ali pelo meio ele deve soltar o Paulinho, já não sabe como é que o Paulinho está, mas deve ficar ali no meio com o Paulinho e Renato Augusto, e o Casemiro aqui atrás. Tem bons jogadores, mas o problema é isso, né? Falta primeiro, de início de temporada. Os equatorianos vão jogar muito jogador do Emelec, da LDU, os jogadores de lá. Então, eles estão mais habituados com tudo. É difícil. Agora, tem o seguinte, em cima desse quadro todo que a Michele pintou, por incrível que pareça, dependendo de algumas combinações... O Brasil pode subir para a segunda colocação. Não, o Brasil pode ser primeiro na terça-feira se ele ganhar da Colômbia. Ele pode virar líder da competição, dependendo de, claro, 2 vitórias, essencialmente, e outras combinações de resultados que não são improváveis. Então, embora seja uma situação dramática, se o Brasil conseguir vencer, o que não é o normal é a vitória do Equador, o empate já seria um resultado extraordinário, o Brasil pode terminar na terça-feira, o que hoje é uma situação de desespero, na terça-feira pode ser até uma situação cômoda. Então, ainda há tempo. Agora, o normal é o Brasil perder do Equador amanhã e tentar se virar com a Colômbia na terça para que não escapem muito na frente. E é bom a gente destacar isso, que é normal o Brasil perder do Equador, para parar com essa história de pachequismo. As pessoas estão ainda 30 anos atrás achando que jogar lá no Equador é coisa fácil. O Brasil é pentacampeão, o Equador é um timinho, não tem tradição no futebol, e aí não ganha. O Tite é ruim, tá vendo? Só foi campeão no Corinthians, vai anunciar para a seleção, e começa todo aquele burburinho. Está na hora do brasileiro baixar a bola, reconhecer o momento que tem de safra não tão boa quanto no passado, de início de trabalho, reconhecer que está abaixo de outras seleções e que pode voltar a ser o que era com tempo de treinamento, com tempo de jogo, sabe, com estrada. Eu diria com um piloto com horas de voo. E o Tite está assumindo agora o comando da seleção. Bom, é o seguinte, quero primeiro mandar um parabéns, feliz aniversário para uma pessoa super competente que trabalha com a gente aqui na TV Gazeta, não é na TV Gazeta, é na Fundação Casper Libero, lá no site gazetesportiva.com, o nosso editor Luiz Ricardo Fini. Luiz Ricardo Fini, conhecido como Fini, pai da Marina e da Amanda. Beijo pra você, muita saúde, muita felicidade, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e muito competente. É muito bom trabalhar com você. E parabéns pro Flávio Prado. Hoje é meu aniversário. Hoje é aniversário do Flávio Prado, mas não é aniversário de nascimento, é de renascimento. Renascimento, é isso aí. Há 12 anos eu saí daqui da Gazeta Esportiva, fui jogar bola com os meus parceiros e tomei um infarto. Tomou uma bolada? Não foi bolada, não foi sozinho. E se não fosse um fato muito importante, o fato de eu nunca ter fumado e nunca ter bebido, seguramente hoje no máximo era o nome de uma viela lá na Penha. E olhe lá, já seriam 12 anos. Felizmente nunca bebi, nunca fumei, mas principalmente Deus deu mais uma chance e deu mais um tempo, né? Esse é o essencial de toda a história. E mais um tempo ele pegando no meu pé. E estamos aqui para contar a história, Fer. Graças a Deus. Tem que agradecer a Deus por essa chance, porque com a idade que eu tinha à época, super perigosa. A fatalidade é de mais de 90%.
Então eu fui realmente muito beneficiado, fui muito feliz, recebi uma graça enorme. E tá mais bonito hoje, sem tá vendo? Com mais Isso, sem saúde dúvida. hoje, né? Gente, e um beijo pra Denise Darim, que hoje faz aniversário também. E eu quero mandar um beijo pro Sidney Akira, que ó fez meu cabelo, olha como tá lindo, gente. Tô gata hoje. Sidney Akira e a equipe do Go Hair, beijão pra vocês. Aproveitando o nosso site Gazeta Esportiva, eu escrevi no meu blog contei toda a história, dá uma olhadinha que eu acho que você vai gostar. E até algumas coisas que eu fazia, que você faz, talvez seja melhor você repensar lendo isso aí. A história do renascimento do Flávio Prado tá no blog dele, Na Cara do Gol, no site gazetesportiva.com. Cara do Gol, lá, acho que tá na capa. Na Cara do Gol é o meu. Na Cara do Gol é do Celso, aí do Celso Cardoso é no Mundo da Bola. Entra no do Celso também. É lógico. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho tem as notícias do Santos, do São Paulo e o atleta brasileiro que vai em busca do bicampeonato na bocha paralímpica. Estamos de volta ao assunto Jogos Paralímpicos Rio de Janeiro. Vamos lá. A bocha é um jogo de paciência, estratégia. A versão paralímpica do esporte estreou nos Jogos em 84 e é praticada por cadeirantes com paralisia cerebral. Os jogadores têm o objetivo de lançar bolas coloridas o mais perto possível da bola branca. O jack ganha quem acumular mais pontos com essa proximidade. Então as bolas podem ser arremessadas, roladas no chão ou empurradas de calhas. E a Marina Paniza foi conhecer o atual campeão olímpico Maciel Santos, que vai em busca do bi. O Brasil possui 8 medalhas na história da bocha paralímpica, com direito a 5 ouros. Um desses ouros pertence a Maciel Santos. O atleta que pratica bocha desde os 10 anos de idade venceu a disputa em 2012 nos Jogos de Londres e lembra com carinho do momento inesquecível. Sensação única no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, posso repetir a sensação. A Paralimpíada dentro do Brasil servirá para o público conhecer este esporte tão diferente e que não tem nenhum semelhante nos Jogos Olímpicos. O experiente Maciel Santos recomenda. O brasileiro pode sentir um pouco do esporte, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. O povo brasileiro é um povo muito feliz, um povo que abraça o esporte. Então eu tenho certeza que o povo brasileiro vai adorar conhecer a bocha. É um jogo estratégico, é um jogo muito emocionante. Quando o Brasil está lá jogando, então a gente procura passar a vibração. Eu tenho certeza que vai ser muito emocionante mesmo. Ele conhece, vai adorar conhecer a bocha. Vamos voltar ao Allianz Parque com o repórter Adriano Dolfi. Daqui a pouquinho tem Palmeiras na estreia da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. E aí, Adriano Dolfi, quais são as últimas notícias do Verdão? Pois é, Michele, o Botafogo já divulgou a escalação. O Botafogo da Paraíba vai com o Varley no banco de reservas. O jogador experiente vai iniciar a partida no banco. Já o Palmeiras ainda não divulgou a sua escalação oficial. Em busca aí do tetracampeonato da competição e atual campeão, a única novidade dos jogadores relacionados será o Yerry Mina, o jogador colombiano, que não atua por aqui desde o dia 12 de julho, aquele empate contra o Santos, quando acabou acontecendo uma lesão na coxa do jogador. Dentro de instantes, a escalação deverá ser anunciada à imprensa, mas até o momento, pelo menos por enquanto, ninguém sabe quem serão os 11 jogadores escolhidos pelo técnico Cuca. Amanhã no Gazeta Esportiva, todas as novidades, tudo sobre esse confronto, jogo de ida entre Palmeiras e Botafogo da Paraíba. Michele. Valeu, Adriano Dolfi! Isso aí, Adriano Dolfi, valeu, muito obrigado, bom trabalho para você aí hoje à noite no Allianz Parque. E agora é hora de falar do São Paulo, que mal no Brasileirão e também na Copa do Brasil resolveu fechar os treinos, fechou tudo, ninguém mais vê nada, só vai permitir a entrada da imprensa sexta-feira. A novidade de hoje foi o retorno do atacante Gilberto, que está recuperado de dores na panturrilha e voltou a treinar com o grupo, podendo ficar à disposição do técnico Ricardo Gomes para enfrentar o Palmeiras semana que vem na Arena do Verdão. Vai ser um jogão, hein? O técnico do Tricolor aproveita a folga no calendário desse meio de semana para acertar detalhes e melhorar o rendimento da equipe, que está na 11ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, apenas 4 pontos aí da zona do rebaixamento, né? E que no jogo de ida pela Copa do Brasil deu vexame quando perdeu do Juventude em pleno Morumbi 2-1.
O meio-atacante Marquinhos, do Internacional, o meio-campista Dátulo, do Atlético Mineiro, e o atacante Rildo, do Corinthians, são os nomes cogitados para reforçar o São Paulo na sequência da temporada. Vocês vão falar sobre isso? Eu acho que foi ótimo para o São Paulo essa pausazinha de uma semana, porque a coisa tá feia, né? Dá uma baixada na temperatura, bola, deixar o Ricardo conversar com os jogadores. Acho que foi ótimo para o São Paulo essa parada. E sobre essa história de fechar treino, não deixar ver, para mim não faz a menor diferença. O nosso papel é informar o que acontece no São Paulo. Yes. Né? E o São Paulo não faz nenhum favor em abrir o treino e deixar os jornalistas assistirem ou não. Até porque o interesse é do São Paulo, porque quando você tem imagens do clube, você acaba tendo seus patrocinadores aparecendo. Essa é a questão. Então o interesse do São Paulo é muito maior em que a marca apareça do que o nosso prejuízo em não mostrar o que está acontecendo. Celso, é que esse próximo jogo do São Paulo vai ter tanta jogada ensaiada nova, tanta cobrança de falta bacana, tanta coisa nova. Esperem. É o mínimo que a gente espera, né? Muitas novidades. O assunto agora é o Santos, que volta a campo só na quinta-feira da semana que vem para enfrentar quem? O Internacional, lá em Porto Alegre. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Pelé acompanhando o treino do Peixe. Na reapresentação do elenco santista, a derrota para o Figueirense no final de semana ainda foi assunto por aqui. Não podemos perder mais pontos. Sabemos que temos que estar melhor concentrados para poder seguir obteniendo esas posiciones que queremos, seguir cumpliendo el objetivo que es estar dentro de esas 4 colocaciones que van a ser importantes para nosotros al final del campeonato. Além dessa instabilidade no Campeonato Brasileiro, o Santos, a partir de agora, terá que seguir sua vida sem Gabigol, que foi para o futebol europeu. O grupo ficou chateado, né, pela saída dele, é um jogador de muita qualidade, que vinha nos ajudando muito há bastante tempo. Mas temos jogadores também no elenco que vai dar conta do recado, que vão entrar ali e nos ajudar também. Sem Gabriel, o colombiano Copete será o novo atacante santista. Creo que es una oportunidad muy linda, muy bonita, ¿no? De poder sustituir a un jugador tan importante. Sabemos que aquí todos somos importantes y trabajamos para poder estar en el equipo y hacer que el equipo siga funcionando de la mejor forma. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos só voltará a campo daqui 8 dias. Vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre. E por aqui, todos comemoram esse bom período para acertar a equipe e voltar a vencer no Campeonato Nacional. Nos ajuda para voltar a corrigir, né, aquilo que a gente vem errando nos jogos. É importante esse período de treinamento para a gente entrosar cada vez mais, né? Para que não aconteça esses erros que estão acontecendo nos jogos e fazendo com que a gente perca pontos importantes. O Santos aqui decepcionou nos últimos jogos, né? Uma derrota para o Figueirense. Teve algumas derrotas contra o Curitiba. América. Ele teve alguns resultados ruins, mas acho que o Santos é um time que vai brigar por Libertadores, né? Para título é difícil por causa do elenco, né? Tem algumas limitações, mas é um time interessante. O Dorival dá um jeito de jogar para o time especial, mas realmente a maneira de jogar é agradável. Jogos ele ficou devendo, sim. Bom, o resultado final da enquete que está lá no site gazetesportiva.com. Com todas essas baixas, você acha que o Corinthians, Pascoal, vai brigar por títulos nessa temporada? Sabe o que deu? Deu que não. Ou seja, o Corinthians não vai brigar por títulos. 82% dos votos. É isso, o programa vai terminando aqui. Flávio Prado, o dia 19 tem o lançamento do livro aqui no Clube Holmes. No Clube Holmes e na sexta-feira, dia 2, na Bienal do Livro. E qual é o nome do livro? O Juramento. O Juramento. Ficção vai lá tirar uma foto com o Flávio futebol. Prado, comprar um livro. Isso aí. Uma ficção. Ficção sobre futebol. Uma ficção sobre É um fenômeno que faz com que todas as injustiças do futebol sejam corrigidas. Ai, que legal. Você tinha me comentado desse livro. Celso, até já no Jornal da Gazeta. Um beijo pra vocês. Nossa, tchau. Seja bem-vinda, Charlotte. Tchau.